A notícia que parou o mundo no último final de semana: a prisão do ditador venezuelano Nicolás Maduro pelos americanos. Gente, não vou falar de política, nem de petróleo, nem de terras raras. A ideia aqui é que a gente converse sobre a profundidade da alma de uma nação e do seu povo. Eu fui pesquisar a direita, a esquerda. Na verdade, eu fui saber um pouquinho mais da história da Venezuela, das suas invasões, das suas guerras, que não foram poucas. De como ela se tornou um país independente. Bom, para mim, sempre a solução está na raiz, mas eu preciso buscar a raiz para entender o que está acontecendo. A liberdade imposta por fora muitas vezes se torna uma nova prisão na alma de um povo. Bom, essa era a visão do Bert Hellinger a respeito das invasões, das guerras e do quanto invadir a soberania de um outro povo, de uma outra nação, pode ser ainda mais catastrófico do que você ajudá-lo. Ele tinha um conceito de que um país ele era um organismo vivo, mas que o ditador ele não era um vilão, ele era um sintoma, ele só estava mostrando algo sobre aquele país, sobre aquela nação. Ele dá voz às dores, exclusões e traumas na história desse país. Vocês sabiam que a Venezuela teve uma guerra muito sangrenta para se tornar independente? E quando um ditador cai por força, o sistema logo busca um equilíbrio. Mas o preço é um vínculo de destino muito pesado para essas duas nações. E isso pode durar décadas. Na constelação, a ajuda externa ela pode ser lida como uma arrogância. Sabe como se um vizinho invadisse a sua casa? Começa a te dar ordens e você pensa que isso não te enfraquece, mas isso enfraquece o povo. Com toda certeza. Porque retira deles a força de enfrentar o próprio destino e buscar uma cura. Fica a dica, talvez não seja a força de fora do Trump que tenha que vir para o Brasil para ajudar a resolver as coisas. É a força do povo que resolve. Sempre. Tanto que os venezuelanos que emigraram, eles acabam perdendo a sua força. Eles só têm força mesmo no seu país de origem. Tem uma coisa muito importante. Todo mundo que vai para um outro país, ele vai em busca do pai. E no caso o presidente ou o ditador, ou aquele comandante, o que comanda a nação, ele representa um pai. Mas como é que estava esse pai na Venezuela? Gente, são muitos emaranhados, são vários pontos para a gente analisar sobre toda essa crise. Estou tentando trazer para vocês uma visão geral de tudo aquilo que eu vejo, percebo e do que eu entendo sobre constelação sistêmica. A gente tem um outro conflito importante sobre o narcotráfico. Não quero deixar de falar sobre isso. Bom, Vícios fala sobre um pai ausente. Se o líder representa um pai, como acontece quando esse pai abandona os filhos? E não é sobre ele ser tirado à força da Venezuela. É sobre toda essa crise econômica que faz com que as pessoas fujam de lá, entende? E quando o filho fica viciado em drogas ou dependente do narcotráfico, não é sobre dependência de drogas, mas sobre o comércio das drogas. Se você não sabe, a Venezuela tem um dos maiores reservatórios de petróleo, mas é um país que não evoluiu, não tem outras fontes de renda, de produzir dinheiro, de produzir riqueza. E esse petróleo foi explorado de uma forma meio duvidosa. Fato é que o povo ficou dependente do governo, do narcotráfico, e isso tudo acaba virando um narcoterrorismo. Gente, isso cria uma lealdade invisível. E aí a sobrevivência dessas pessoas passa a depender do ilícito. E como a gente já vê, é sabido, o narcotráfico acaba preenchendo a figura do pai, do Estado, do país que abandonou seus filhos. Sim, porque lá não tem condições, eles acabam migrando para outros países. Então esses filhos se sentem abandonados. E aí a gente entra noutra dinâmica do dinheiro sem alma, que é o dinheiro do crime. Fato é que a Venezuela quebrou vários acordos com os Estados Unidos, e talvez com outros países. Usurpou a estrutura que os americanos colocaram lá para refinar o petróleo, ou melhor, para extrair o petróleo. Sabe dinheiro de roubo? Que na verdade esse não nutre de verdade. Fato é que esse ditador ele está exportando desequilíbrio e muitas vezes sim uma sobrecarga para os países vizinhos. Todos são acolhidos da melhor maneira possível, são integrados à sociedade, tem trabalho, tem comida, tem ajuda. Mas lembra, o povo fora do seu território ele perde a força. Ele perde força vital e o país que é invadido, que recebe esse povo, ele também perde o seu equilíbrio natural. Mas se a gente for falar sobre a soberania de um povo ou a soberania de uma nação, a gente precisa entender o que é que traz força para essa nação, que geralmente é o seu povo que trabalha, que produz, que contribui dentro do seu próprio território, não fora. Então, para mim, talvez a soberania ela vá até onde não influencie na soberania do outro. Talvez o limite de um seja o limite do outro, consegue entender? E você acredita que a liberdade ela pode ser imposta de fora? Bom, ainda sobre a soberania, é o direito de um sistema nacional processar o seu próprio destino, incluir os seus traumas e encontrar cura. Mas se todos somos um e o que está acontecendo lá interfere no que está acontecendo aqui, de que forma a gente pode
pode realmente ajudar ou interferir em toda aquela crise que está acontecendo lá? Será que não foi assim que outras tantas civilizações viraram pó? De uma coisa eu sei, é que todos têm o direito de pertencer, inclusive os opositores. Toda exclusão gera violência. E existe uma ordem e uma hierarquia. Fato é que quem é de fora, outros países, não tem precedência sobre os assuntos internos de um país, mesmo que essa nação seja vizinha. A gente precisa encontrar um equilíbrio para tudo que está acontecendo, principalmente nesse país, gente. E a paz real, ela não tem nada a ver com a ausência de um ditador, mas o que eles precisam é da reconciliação das partes feridas da alma desse povo, e que intervenções externas vão criar mais dívida, uma dívida de destino entre essas nações e novos emaranhados. Bom, isso já acontece desde que o mundo é mundo. Nos cabe olhar, respeitar e incluir, mas também colocar limite. E confiar que essa nação vai retomar sua própria força. Vai tomar uma força adulta para curar esse emaranhado todo de tantas guerras. Mas que eles cuidem do seu país, dos seus recursos pelo povo. E de coração eu desejo que todos possam voltar para o seu país, para sua pátria, com ela muito mais fortalecida. Que essa pátria esteja em equilíbrio com toda a firmeza e força que uma nação merece. Eu sei que esse é um assunto polêmico, mas comenta aí, vamos falar, porque o que acontece lá, acontece aqui, reverbera para mim, para você, para todos nós.